Boa noite, meu nome é Daniel Cavalcante. Estou representando a teoria da criação pelo lado do protestantismo, que hoje, no dia 31 de outubro, completa aniversário. Muitos comemoram o Dia das Bruxas, mas hoje nós comemoramos o Dia do Protestantismo. A base que eu tenho para relacionar para vocês conta nas Escrituras, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. A teoria da criação, ela foca que o homem foi criado do pó da terra. Diferente da teoria do evolucionismo, que diz que o homem veio de uma evolução, de um ser inferior e foi se tornando cada vez mais evoluído, a teoria da criação ela traz para a gente a obra-prima de Deus, que é, através de Deus, o homem foi criado. Quando Deus cria o mundo, ele faz o céu, a terra, as estrelas, as árvores, os animais. Tudo nesse momento ele fala: haja luz, e houve luz. Haja separação entre as águas, e houve separação entre as águas. Quando ele fala em criar o homem, ele fala façamos, e não mais haja. Então ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ele chama a Trindade para constituir o homem à sua imagem e semelhança. A diferença que nós encontramos aqui é o contato entre Deus e o homem. O homem passa a ser um ser tricotomo. O que é um ser tricotomo? É um ser criado de corpo, alma e espírito. Ou seja, o espírito, quando Deus sopra na narina do homem, ele passa a ser vivente, alma vivente no caso, ele passa a ter um contato com Deus. A alma é incumbida dos sentimentos, que no grego significa psique, e também da inteligência. E o corpo é o condutor. Para nós parafrasearmos o texto, quando Deus coloca o seu sopro nas narinas do homem, ele passa a ter um espírito de vida. Então, o que acontece? O homem com o corpo, ele começa a viver a sua vida. Através da alma ele tem um sentimento e através da alma ele tem a inteligência, mas o elo que liga o homem a Deus é o espírito. Então nós protestantes defendemos a teoria do criacionismo porque o homem é um ser tricotomo, como eu já disse, criado de corpo, alma e espírito. As divergências entre o criacionismo e o evolucionismo é que o evolucionismo ele diz que o homem, como eu já disse no começo, ele é criado através de uma evolução, um ser inferior. Mas o que se depara contra o evolucionismo é que, se o homem é um ser evolutivo, como que num determinado tempo ele para de evoluir, ele para de crescer, e sendo que o Deus ele faz a separação entre o homem e os animais. O animal, como diz a teoria da evolução, o animal racional, e como nós aprendemos no colégio, é diferente do que Deus determinou para nós. A separação entre o homem e os animais se dá porque o homem tem o intelecto, o homem tem a inteligência e o homem tem o espírito, porque o espírito é o que faz comunicar o homem com Deus. A necessidade que nós temos de nos comunicar com Deus é alimentada através do nosso espírito, que é o elo que nos liga até Deus. E diferente do estágio do ser humano evolucionista, é que o homem não tem esse espírito, o homem não tem essa ligação com Deus, ele é simplesmente um elemento da natureza. Então, como nós separamos isso, e nós temos a separação entre Deus e o homem, e que ao longo da jornada do homem na Terra, ele sempre tem algo que o liga a Deus, nós aprendemos que o evolucionismo é uma teoria que não está de acordo com as Escrituras Sagradas, porque lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala claramente, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Como a sua imagem e semelhança, sendo que Deus era mortal, imortal, e o homem ser mortal. A imagem e semelhança diz o que? Nas características do ser humano. Porque Deus ele tem inteligência, o homem tem inteligência. Deus tem sentimento, o homem também tem sentimento. Deus tem pensamento, raciocínio lógico, o homem também tem raciocínio lógico. Então, por isso que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. É claro que nós vamos entrar num patamar aqui do que separou Deus do homem e a humanidade foi se degradando, que não é o foco, mas o homem começou a se separar de Deus. E aí surgiu várias teorias, vários paradigmas que nós arrastamos até hoje. Então nós entendemos um pouquinho melhor, o homem é constituído do pó da terra, e na terra você constitui vários elementos, que o homem é constituído de 18 elementos, mais ou menos, 18, 19 elementos, que são 72% de oxigênio,
14% de carbono, 9% de hidrogênio, 2,5% de nitrogênio e 3,5% de 15 elementos, que são cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, iodo, ferro e zinco, cobre e alguns vestígios de iodo, entre outros elementos da natureza. Que isso faz que o homem seja um ser criado diferente de todos os outros seres. Ele tem um elemento próprio, ele tem características próprias, ele tem sentimento. Então, se nós formos analisar o homem como um ser que veio do macaco, nós não temos essas características que nós temos na criação do homem. Então, por isso que eu defendo o criacionismo e não o evolucionismo, que é uma religião que se faz aí através da ciência, que vai contra os nossos princípios evangélicos. Deus, ele teve sempre a questão de que o homem não vivesse só. E ele criou a mulher também para que o homem... Porque o homem no Jardim do Éden estava sozinho. Ele via a vaca com o seu esposo, né? com o seu ser correspondente. Ele via a girafa com o seu ser correspondente. E o homem ficou só. E Deus lá na frente, ele fala assim, não é bom que o homem viva só. Façamos também para ele uma adjuntora. Quando Deus fala uma adjuntora, ele tira da costela, coloca um sono sobre o homem, tira uma das suas costelas. Então, fisicamente hoje nós sabemos que a mulher tem uma costela a mais do que o homem, mais o indício da teoria da criação. Quando ele tira uma costela do homem e constitui a costela, daquela costela, uma adjuntora, ele faz com que a mulher seja tirada do seu lado. Ou seja, a mulher não pode ser tirada da cabeça, porque senão ela estaria sobre o homem. A mulher não pode ser criada sobre os pés, porque senão ela estaria abaixo do homem. Ela é criada do lado, para que a mulher fosse vivendo do lado do homem. Então, o termo que Jesus quer que nós tenhamos, que Deus tem a princípio, é que o homem tenha uma relação com a mulher. Deus criou Adão e Eva. Então, nós não damos margem para outro tipo de relacionamentos. Ou seja, nós criamos o homem à nossa imagem e semelhança e criou uma adjuntora. Então, o criacionismo ele defende também que o homem e a mulher são feitos um para o outro e assim sucessivamente. E aí Deus faz a constituição da família, que é o quê? O homem e a mulher como uma instituição que Deus quer que nós tenhamos. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, ele dá margem para o quê? O homem tenha relacionamentos com a mulher, ele conheça sexualmente a sua esposa e assim procrie. E o sexo não é feito somente para procriação, assim por prazer também. Nós defendemos que o homem só serve para procriar. Mas aí constitui a família é a base de tudo. Então, através do criacionismo, nós defendemos que o homem veio do pó da terra, que o homem foi feito para ter uma adjuntora, que é a sua companheira, e que o homem deve constituir família, porque a família é a instituição que Deus quer que nós tenhamos, e a instituição que Deus defende e que Deus prima porque o homem tenha. Hoje nós temos uma deturpação de valores na qual a família não é mais priorizada, a família não é mais defendida. Casou, se dá certo, Deus, se não der, separa. Não tem mais base bíblica, não é mais forjado através da palavra. Então, o criacionismo ele defende os princípios da família também. Então, de onde nós viemos? Através da criação do homem, através do pó da terra, através do companheirismo do homem e da mulher. E assim foi se dado de Adão até os dias de hoje. E nós vemos que lá na frente, através dessa criação, veio Jesus através da tribo de Judá, que foi o precursor do cristianismo, e agora com Martinho Lutero nós temos o protestantismo, que é a nossa religião. Jesus ele veio da tribo de Judá, descendente de Maria. Ou seja, ele tem uma descendência que veio desde Adão. No livro de Mateus ele traz a genealogia de Jesus, que vem de Adão até chegar a Judá, que é filho de Jacó, e depois Davi, que era rei de Israel, e assim veio sucessivamente Natã, Salomão e todos os reis de Israel até chegar em Jesus, que era descendente de Maria. Então, Deus ele tinha um princípio, trazer o homem para perto dele. Só que no decorrer da sua caminhada, o homem se distanciou de Deus. Então, Deus envia o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que fosse reaproximado o homem com Deus. Porque quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele escolheu ficar distante de Deus. Porque uma coisa que une Deus ao homem é o arrependimento. E uma coisa que separa Deus do homem é o pecado. Então o homem passou por uma vida de pecado e assim ele se distanciou de Deus. E quando Jesus veio, ele fez a união novamente entre Deus e o homem, e constituindo assim uma união plena
que hoje é perpetuada através de Jesus Cristo, e tanto é marcante a vinda de Jesus Cristo para a Terra, que os anos são contados antes e depois de Cristo. Então, a base de tudo é Adão, que foi o primeiro homem, e Jesus significa o segundo Adão, ou seja, a criação mais que perfeita de Deus, que é o seu Filho unigênito que veio na Terra, experimentou a vida aqui, viveu os mesmos prazeres e as mesmas dores que nós e subiu aos céus. Ou seja, para resumir, sempre nós temos a base bíblica para provar que o homem veio sim da criação de Deus e do pó da terra, que é essencial para que nós tenhamos uma vida concreta nas Escrituras e sempre analisando passo a passo. Todas as respostas nós encontramos na Bíblia. Respondem muitos homens e falam que, como é que nós podemos crer na Bíblia se é um livro que foi escrito por homens? Mas se nós formos ver ao pé da letra, todos os livros foram escritos por homens. Mas a diferença é que a Bíblia foi um livro escrito por homens que foi inspirado por Deus e tem a veracidade da sua palavra. Então eu concluo minhas palavras dizendo que eu confio no criacionismo e defendo e tenho base bíblica para isso. E todas as respostas que você tiver e todas as dúvidas que você precisar estão aqui nesse livro chamado Bíblia Sagrada, que durante anos e anos é o livro mais vendido no mundo e vai continuar sendo até que Jesus Cristo venha buscar a sua igreja. Boa noite.